Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Uma informação muito importante sobre o CT da base. Vamos falar também sobre uma mudança que faz a CBF e que pode ferrar o Internacional na próxima temporada. E mais, a definição do time por parte do técnico Ramon Dias para a partida contra o Vasco da Gama. Você acompanha tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Fala galera, tudo certo? Estou de volta aqui no YouTube para a gente falar do Colorado nesta quinta-feira, véspera de partida pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, sexta, 7h30 da noite, o Inter enfrenta o Vasco lá no Rio de Janeiro e faz a sua última atividade nesta manhã no CT Parque Gigante. Enquanto eu gravo este vídeo, você pode estar acompanhando já à tarde, quando essa atividade já terminou, e eu vou trazer as novidades lá à noite pra gente aqui no YouTube. Mas antes, pessoal, preciso falar de algumas questões. Primeiro, começando sobre a importância dessa partida contra o Vasco, que aumenta a partir do resultado de ontem, a vitória do Fortaleza para cima do Bragantino fora de casa. Uma vitória inicialmente inesperada, mas que coloca mais um concorrente nessa briga, que é o Fortaleza. O time do Nordeste chega aos 37 pontos e encosta ali no Santos, a 1 ponto apenas da equipe santista. Claro que a distância para o Inter ainda é confortável, de 4 pontos, mas eu lembro, pessoal, que o Fortaleza tinha esse jogo, digamos, a pagar. Fortaleza ainda vai ter 3 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, o que pode fazer com que ele realmente tire essa diferença para o Inter, considerando os jogos mais complicados que o Inter tem pela frente. Fortaleza tem 2 jogos em casa contra Atlético Mineiro e Corinthians, que são times que talvez não tenham grandes pretensões nessa reta final do campeonato, e isso pode ser bastante perigoso. Então aumenta a responsabilidade do Inter para, quem sabe, um empate ou até uma vitória fora de casa para amenizar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Ramon Dias define nesta manhã o time com uma dúvida que eu já venho colocando para vocês desde o início da semana, que é justamente sobre a presença ou não do Carboneiro. Sim, o Carboneiro volta de suspensão, mas não é garantido que ele volte ao time titular. Isto por toda essa desconfiança que há no Carboneiro, não pela questão técnica, mas principalmente pelo foco e por algumas atitudes. A expulsão dele não pegou bem contra o Ceará. Já tinha aquela história do GPS, que ele não se dedicava tanto assim nos treinos, e isso tem incomodado não só membros da direção, mas também membros da comissão técnica. Então, a posição do Carboneiro ainda nessa partida vai ser definida nesta manhã. A tendência, no entanto, é que ele comece aí entre os titulares na vaga do Rafael Borré, mas não se assustem se à noite eu chegar com a informação que o Carboneiro vai começar no banco de reservas. Provável Inter com Ivan, na lateral direita o Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro ou Borré. Esse é o time do Inter. Também vou colocar ali como uma possibilidade a volta do Luiz Otávio, com o Bruno Gomes voltando para a lateral direita. Essa também é uma possibilidade. Bom, pessoal, quero falar sobre uma questão. A gente repercutiu ontem bastante essa questão do CT da base do Internacional. A informação do Vaguinha é que o Inter estaria atrasando o aluguel do CT lá em Alvorada, o CT Morada dos Quero-Queros, que, para quem não sabe, não é do Internacional, é um espaço alugado. O Inter nega que o aluguel esteja atrasado, mas que tem uma dívida antiga com o proprietário que está sim atrasada, que o Inter não conseguiu manter as parcelas em dia. Essa é a versão do clube. Pois bem, pessoal, pessoas do Inter estão bastante incomodadas com o vazamento dessa informação. O Inter acredita que essa informação vazada nesse momento, ela acaba sujando um pouco mais ainda a imagem do clube
e até possivelmente prejudicando dentro de campo. Por quê? O Inter já argumenta que essa dívida ela é realmente muito antiga e que ela está atrasada já há bastante tempo e que, portanto, essa aparição repentina da notícia pode ser algo, digamos, até eleitoreiro, até político, visando esta próxima eleição. O Inter está realmente muito incomodado com o vazamento da informação e principalmente da forma que vazou. Eu vou aqui fazer o contraponto que o Inter, ele estando nessa condição de atrasar pagamento, de não pagar na data que é para ser paga a dívida ou a questão que está em aberto, o Inter não tem o direito de escolher quando essa informação vai vazar. É claro que no momento de baixa, no momento de crise, tudo aparece. Quando o time está ganhando, não tem dívida, não tem crise. Quando o time está erguendo taça, não tem nenhuma conta atrasada. E a gente sabe que isso não é verdade. Clubes milionários como Flamengo e Palmeiras também deixam as suas contas, algumas delas para trás. Então, o Inter está incomodado com o vazamento, principalmente no momento que ele acontece, antes de uma partida decisiva, mas eu faço aqui o contraponto, o outro lado, que o Inter, fazendo a sua obrigação, não teria vazado. Se o Inter tivesse mantido em dia, pagado o que deve, a informação não vazaria. Então, presidente Alessandro Barcelos, essa é a melhor solução, é manter o Inter saudável financeiramente para que isso não volte a vazar. O vazamento, por vezes, ele vai aparecer no momento ruim porque é o momento que as fontes começam a expor o que está errado dentro do clube e isso acaba aparecendo geralmente no momento ruim, mas não por escolha do jornalista ou da empresa, mas sim por uma oferta das fontes que começam a vazar informações que são importantes. Por exemplo, salário atrasado. Vocês acham que isso vaza quando tá tudo bem? Quando o time tá ganhando? Quando tá nas finais dos campeonatos? Não. E quase sempre existe algum atraso em relação a bicho, em relação a direito de imagem. Isso é normal no futebol brasileiro, infelizmente. Venho aqui dizer, não deveria ser normal, mas é normal. Mas vaza principalmente no momento ruim, porque tem alguém querendo passar um recado, ou algum jogador que está insatisfeito, ou alguém do vestiário que está tentando manchar a imagem da atual gestão por alguma discordância política, enfim, de projeto de futebol. Isso acontece no mundo da bola e a gente tem que estar sempre esperto. E para fechar esse conteúdo mais que especial, pessoal, quero falar sobre fair play financeiro, porque essa nova regra do futebol brasileiro foi anunciada pela CBF naquele evento que acontece em São Paulo. Aconteceu em São Paulo, está acontecendo. Seria o evento, inclusive, da grande palestra, o painel do presidente Barcelos sobre reestruturação dos clubes, que foi cancelada pelo presidente do Inter. Mas nesse evento, o presidente da CBF, Samir Chaoud, fez alguns anúncios sobre esse fair play financeiro que passa a valer a partir de 2026. Vale ressaltar que os 2 próximos anos serão uma espécie de período de transição ou de adaptação às novas regras. Não teremos punições grandes aos clubes nos próximos 2 anos, principalmente algumas advertências e algumas, enfim, chamadas de atenção, mas elas passam a valer com mais propriedade a partir de 2028. O equilíbrio desse fair play financeiro é garantir um maior equilíbrio financeiro entre os clubes do futebol brasileiro. Vai ter uma agência, pessoal, reguladora, que é a ANRESF, que vai justamente fazer essa mediação dos conflitos. Os clubes, jogadores poderão fazer denúncias, fazer reclamações a essa agência que vai justamente mediar esses conflitos. Sobre dívidas, pessoal, em atraso, serão 3 monitoramentos no clube feito por temporada, em 3 datas específicas, uma no início do ano, uma na metade e outra no final da temporada. Todas as transações entre clubes devem ser detalhadas em um sistema da CBF, ou seja, o Inter vai lá, contrata um jogador do Fluminense. O Inter vai lá, vai registrar essa transação no sistema da CBF, o Fluminense também, os dois vão lá registrar, e lá vai ter, por exemplo, o Inter ficou
ficou acordado que o Inter vai pagar esse jogador em tantas parcelas de tantos reais nessa data. O Inter vai, por exemplo, pagar 150 mil reais dia 31 de março, mais 150 mil no dia 31 de abril. Então isso vai estar registrado na CBF para que o órgão consiga ter o controle. Se o Inter atrasar uma parcela, o Fluminense vai lá, reclama e a CBF vai ter esse contrato em mãos para dizer, olha, o Fluminense tem razão e o Inter vai ser punido. Entre as punições, pessoal, estão, claro, a multa e a apreensão de advertência pública, e uma multa até a cassação do clube. Então são várias camadas, primeiro a multa, depois vai descendo, perda de pontos, rebaixamento, depois a exclusão do clube das competições e aí sim a cassação do clube. Uma novidade também desse novo fair play financeiro é que dirigentes e pessoas físicas também podem ser responsabilizadas, também com multa até banimento do futebol. Também existe, pessoal, controle e equilíbrio operacional. Então os clubes deverão ter superávit, tem um limite de déficit por temporada de 30 milhões de reais ou 2,5% da receita do clube. Então tudo isso vai ser controlado por esse novo fair play financeiro. Também há um controle em relação aos gastos que os clubes poderão ter. 70% da receita líquida os clubes poderão investir no valor líquido de transferências ou no aporte para manter o seu elenco. Então, esse valor não pode ultrapassar 70% das receitas. Vou dar um exemplo aqui, bem hipotético. Um clube arrecada 1 bilhão líquido por temporada. Ele poderá gastar em reforços, em elenco, no custo do futebol masculino, 700 milhões de reais no máximo. Esse é o teto que ele poderá gastar caso ele tenha essa receita de 1 bilhão, que é bem comum. Talvez só Flamengo, Palmeiras tenham algo nesse sentido por temporada. Então essas as novas regras que podem começar a fazer com que o Inter seja um time mais modesto a partir da próxima temporada. É claro, com o rebaixamento a situação pode piorar ainda mais. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!